Oi, gente. Estou aqui na cidade de Magé, uma cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um município tão antigo que sua história se entrelaça com a história do Brasil. E estou aqui a convite do professor Alexandre Rosa para conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias e tradições. Venham comigo? Obrigada, querido, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É verdade que esse município tem mais de 458 anos? Exatamente, Tina. A história de Magé se entrelaça com a história do Brasil. E eu quero te convidar a fazer uma jornada, a caminharmos juntos, visitando as igrejas belíssimas, igrejas centenárias de Magé. Igrejas essas que têm uma relação muito forte com os estilos artísticos do barroco, do rococó, do neoclássico e com tantas outras curiosidades. E nós vamos começar por essa aqui, a matriz de Nossa Senhora da Piedade de Magé. Detalhe, olha a Agostinho aqui. Esse é o nosso amigo, professor Marcelo Agostinho, que entende tudo dessa igreja, dessa talha, da história, e ele vai mostrar um pouco pra gente de tudo isso e muito mais, né, Agostinho? Nem tudo, né? Vamos ver até onde a gente vai, mas a gente está aí para contribuir no que for. Você pode falar um pouquinho desse processo de restauração, que algumas peças, alguns altares laterais estão assim, passando, né? Falar um pouquinho pra gente. A igreja, a matriz histórica, né? Hoje a gente tem a matriz auxiliar, que é uma extensão dessa igreja aqui, tendo em vista o crescimento da comunidade. Essa devoção que começa lá no Morro de Piedade, né? E tem até uma história interessante, né, que lá a estátua, né, a imagem de Nossa Senhora da Piedade, feita em terracota aqui, hoje é guardada aqui na matriz de forma miraculosa. Tem-se essa lenda, essa história de que ela era trazida em procissão com louvores para ser instituída aqui, né, nesse lugar onde nasceu a devoção, onde estava instituída a igreja, e miraculosamente ela voltava para o Morro de Piedade. E aí, no outro dia, era trazida novamente pelo povo, pelo sacerdote, e também voltava. Até um dia que parece que Nossa Senhora entendeu que, não, a devoção precisa crescer e se estabeleceu aqui, né? Então virou uma lenda local, né? O povo narra essa história de que aconteceu esse fato. E hoje a igreja está passando por um processo de restauro, como vocês podem ver, tanto no retábulo, no altar-mor, nos altares laterais. É um processo minucioso, né? Um processo que também exige tempo, é lento, mas é gradativo. Vai demorar um pouco para que ela seja totalmente restaurada, mas está acontecendo. E é diferente de uma reforma. Na nossa casa a gente pode mudar a cor, quebrar uma parede, aqui não. O processo de restauração tem que voltar à essência. Depois, se vocês puderem ver, tem até sendo feita a prospecção, que é um processo também feito bem com um detalhamento muito grande para descobrir a essência do material, o tipo de cor, de tinta que é usado, para que chegue ao original. Tudo aqui tem que voltar ao original, não pode ser como a reforma da nossa casa, né? Sim, a madeira, os detalhes, né? A gente percebe uma riqueza muito grande. Então, realmente, é uma obra que deve demorar bastante tempo, né? Uma igreja de 1750, 751, Mestre Valentim, né, que era um grande artista do período colonial, do período barroco colonial, passou por Magé, sua escola. Se vocês perceberem, muito desse altar, vocês podem pesquisar, são semelhantes a igrejas barrocas do Rio de Janeiro, de Salvador, de Pernambuco, principalmente as do Rio de Janeiro, onde o Mestre Valentim atuou, né, nesse período do século XVII, século XVIII. Então a gente tem uma riqueza enorme na nossa cidade, que precisa ser valorizada, não só no contexto religioso, histórico, mas também cultural, né? Falar de Mestre Valentim é falar de um grande artista desse período colonial brasileiro, né? Responsável por toda a arte sacra do Rio de Janeiro, não só nas imagens, mas também nos altares, no entalhamento. Se a gente tem, por exemplo, Aleijadinho, né, Antônio Francisco, lá em Minas, a gente também tem Mestre Valentim aqui no Rio de Janeiro, de um período também muito rico, muito valoroso. A gente vê as características do barroco sendo impressas aqui, né, que é esse, digamos, exagero
nos adornos, até mesmo a busca da valorização no que mostra de douramento. Muitos em ouro, né, pelo período muito valoroso do nosso Brasil, com a mineração e também com o comércio de açúcar, você associa a um valor monetário, né? A herança, né? O significado da palavra, eu tenho um patrimônio, eu deixei para os meus filhos, para os meus netos, mas olhar a igreja, olhar a história, olhar a tradição, aqui é um patrimônio material, né? Mas até mesmo um patrimônio imaterial, né? Sim. A fé, o amor que você tem por esse lugar, pela cidade em si, faz com que a igreja se torne um marco. Então, para mim, a Igreja Matriz é um marco histórico que demarca a cidade, né? O crescimento e o desenvolvimento dela, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica muito feliz por você ter disponibilizado esse tempo para mostrar um pouquinho do seu conhecimento, a gente poder conhecer essa beleza, essa riqueza que é Magé. Exatamente. E agora a gente vai caminhar para conhecer outras maravilhas da arquitetura religiosa aqui em Magé. Muito obrigado, até breve. Boa viagem. Vamos então? Maravilha. Tem muito ainda? Até mais. Muito. Boa viagem. Tchau. Quer dizer que a gente vai passar por muitos lugares. Então, Cristina, chegamos, né, na capela Nossa Senhora da Conceição do século XVIII, que pertence à matriz de São Nicolau de Suí. Uma arquitetura muito comum à época aqui da região, né, com a questão da pedra lavada, né, pedra de cantaria, e que até hoje se preservou essa arquitetura que demarca aqui toda a paisagem. E tem algo muito bacana que eu vou falar para você, né? Aqui na região nós temos vários engenhos de farinha, muito comum naquele período, e também atualmente, né, restou-se alguns. Sim, muito conhecida, farinha de Suruí. E ela foi igualada em relação à sua questão cultural à pinga de Paraty. Verdade, tem um poema de Carlos Drummond. Exatamente, o nosso amigo Drummond, né? Tem uma pessoa aí nos esperando para poder conversar e contar um pouquinho mais. Vamos adentrar a igreja? Vamos. Eu tenho várias perguntas. Gostaria de fazer uma pergunta de cunho pessoal. Sim. Qual é a sua devoção diante dessa imagem da santa da comunidade? Bom, Nossa Senhora da Conceição, eu sou devoto dela desde pequeno, né? Porque eu moro na comunidade Nossa Senhora da Conceição e eu vejo muito que a simplicidade dela em ter Jesus com São José reflete um pouco a nossa realidade aqui da comunidade. A simplicidade das pessoas, do trabalho no campo, de carpintaria, na pedreira, de tirando pedra, fazer paralelo, né? Hoje vemos a nossa rua, Estrada da Conceição, com paralelo, mas não era assim, era com terra, né? E, graças a Deus a estrada hoje está de paralelo. E hoje ainda temos aqui, né? São poucos, mas temos engenho de farinha, né? Com tacho, com lenha. Enfim, eu tenho essa devoção à Nossa Senhora porque eu vejo ela como uma pessoa que fez milagres aqui nessa comunidade, em tudo, né? Não tinha rua, era trilha de mato. Essas necessidades, né? Sim, Nossa Senhora olhou muito por aqui. No entanto, que a nossa comunidade é a Nossa Senhora da Conceição, né? Nossa, eu tenho uma devoção imensa por ela. Devoção, realmente, Sim. O nome da comunidade. E o pessoal da Conceição são muito privilegiados pela fé que tem, né? Eu vejo isso com pessoas que eu converso, com pessoas que eu encontro na rua, né? Pessoas de fé, homens e mulheres de fé, né? Que acordam 5 horas da manhã, colocam o bornal no ombro, enxadinho no outro e vai para a roça, né? Buscar o pão de cada dia. Prazer estar aqui com você e conhecer um pouquinho mais da história da localidade. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco da nossa realidade. Muito obrigada. E agora nós vamos para Santana do Iriri. Vamos? Vamos agora? Vamos. Mas nada se compara à beleza dessa daqui. Você poderia me explicar um pouquinho sobre ela? Essa aqui é a Santana do Iriri, ou Santana da Vila Inca. É uma igreja muito conhecida, muito importante, e agora que foi rebatizada como igreja de pedra, de tão famosa que ficou. É verdade que ela ficou oculta durante uns anos? Exatamente. Na década de 90, o padre Montesano, padre muito importante na região,
ele meio que desbravou essa localidade, encontrou essa edificação que estava em ruínas. E daí ele conseguiu fazer umas intervenções e aí devolveu essa edificação para a comunidade. E ela é do século XVIII. Exatamente. Olha essa portada, Cris. Essa Nossa, portada, incrível. ela é feita de mármore Carrara, um mármore muito especial que era importado da Europa para a construção das igrejas aqui no Brasil. Como é bela, né? Total. Vamos conhecer mais Vamos. o interior da igreja? Então, aqui a gente está entrando na nave central. Ela é uma capela, ou seja, não é uma igreja matriz. Então, assim, o tipo dela, a tipologia, é de uma igreja de capela, ou seja, um pouco menor. A gente lá na frente tem o altar-mor, né? E aqui a nave central, onde ficavam os fiéis. Agora, uma coisa que eu vou te contar que é bem interessante e diferente de tudo aquilo que a gente já visitou em outras igrejas no município de Magé. Essa igreja aqui era do século XVIII, como a gente conversou ali fora, e nessa parte aqui do seu interior era todo revestido de azulejos rococós. Nossa, É. mas eram trazidos de onde esses azulejos? Não, esses azulejos eram trazidos de Portugal. Uau, nossa, que diferencial para a história, né? Exatamente. E outra coisa que é interessante observar nessa capela é que por mais que seja uma capela, ou seja, uma igreja menor, distante um pouco da matriz, ela traz uma configuração, um ar de igrejas românicas, né? Ela é um pouco, ela é mais filmes, né? vertical, não é tão horizontal, mas essa coisa bruta, essa coisa da pedra, nos remete às igrejas românicas. E o que aconteceu com esses azulejos? Então, é uma parte triste da nossa história, né? Como a gente colocou no início da nossa conversa, ela ficou esquecida, ela ficou coberta pela vegetação. E o que aconteceu? Algumas pessoas com más intenções vieram aqui e retiraram todos esses azulejos. E hoje só é possível ver em alguns livros os registros desses azulejos. A partir da década de 90, com a intervenção do padre Montesano, que foi super importante, a igreja foi devolvida para a comunidade e hoje essa igreja recebe visitantes de todo o estado do Rio de Janeiro e também aqui celebra casamentos e missas. Olá, seu Wilson, tudo bom? Essa aqui é a Cris, uma amiga nossa. Bem-vindos à Capela de Santa Inês. O período da festa aqui é uma loucura total, né? Agora com a ocupação, né, não se tem mais o tamanho que a festa tinha. Mas até hoje a gente tem, você falou que as romarias, porque com a ocupação das fábricas, a gente teve o quê? Um grupo muito grande de pessoas vindo do Espírito Santo para trabalhar nas fábricas. Então aqui a gente tem muitas famílias inteiras que vieram do Espírito Santo para cá. Então com isso eles, né, participam até hoje. E o pessoal de Santa Inês, que num período que as fábricas fecharam, foi trabalhar em São Paulo, né, foi trabalhar no Rio e outros locais. E a festa de Santa Inês passa a ser o momento de voltar para encontrar a família. E a tradição. E a tradição. Tanto que é a única no Brasil até 1970, 80, quando a gente tem uma pequena capela lá na Paraíba, né, pequena mesmo, é só um oratório, e uma agora em Iuerê, em Minas Gerais. Então mas ele fica como a única dedicada até bem no século XX, né? No século XX. Então, muito obrigada, seu Eu Wilson. agradeço, é sempre um prazer e que as portas sempre estão abertas. Né? Santa Inês, o lugar é sempre com nós. Obrigado. Amém. Amém. Vamos. Bom. Isso aqui, Tina. Nossa, muito lindo. Então, nós chegamos num local de fé e história. Eu te apresento a Igreja do Senhor do Bonfim, né? Diferente de outras igrejas situadas aqui no município, em outros períodos históricos, essa aqui é do 19 para o 20. Por isso que ela traz na sua fachada uma simplicidade, porque é um neoclássico. Então, se a gente olhar ali o frontão, por exemplo, que é um elemento dessa arquitetura religiosa, desse templo católico, a gente vai perceber que as linhas, elas são geométricas, né? Ou seja, é o frontão triangular, né? Ou seja, o clássico trabalha com a razão em relação aos estilos artísticos e o barroco trabalha com a emoção. Tá? Tem aqui o cruzeiro, né? Que é super importante, que marca também
essa paisagem, ou seja, quem está na parte de baixo consegue visualizar a fachada, a igreja, o cruzeiro, e tem uma novidade que eu quero te contar, né? Que é a lenda da Mirindiba. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Essa lenda, ela não é do período da construção da igreja, do 19 e do 20, né? Ela é do período colonial. Ah, mas já ouvi falar. Inclusive, eu fiquei sabendo que ela nasceu aqui e hoje em dia ela é conhecida em todo o país. É verdade? Exatamente. Aí, Tina, essa é a Mirindiba. Olha que coisa belíssima, né? Uma árvore tão antiga. Exatamente. Protegendo, fazendo referência à nossa questão indígena aqui no município de Magé. Que lindo! E agora, vamos para onde? Vamos para a matriz de São Nicolau, em Suruí. Essa matriz também fica no Outeiro e você vai gostar muito, porque embaixo o rio Suruí, ele está ali logo abaixo. Ai, deve ser um cenário. Ai, peraí, deixa eu pegar um fôlego que me parece. Não, mas ladeira cansa, hein? E para com esse fôlego, cara. Vamos lá, Cris. Vou te apresentar um padre que vai contar histórias dessa igreja aqui maravilhosa. Vamos lá, vamos Bora. lá. Vamos lá. Olá, padre. Sua essa aqui é minha amiga. Tudo bem, prazer, Padre Aguinaldo. Deus abençoe, tudo bem? A gente veio ouvir um pouco de você sobre a história desse templo tão maravilhoso, né, Cris? Que é a igreja de São Nicolau no Suruí. Então, a igreja matriz de São Nicolau de Suruí, como está marcado nos umbrais da porta de entrada, ela é do século XVIII, de 1710, é a data da igreja, e tem muitas partes que foram conservadas na própria igreja matriz de São Nicolau. Então, a história de São Nicolau, ela participa na história do distrito de Suruí, né? A devoção de São Nicolau, próximo ano, vai fazer 400 anos de devoção da história da devoção de São Nicolau aqui em Suruí. Antes mesmo da construção da igreja já existia a devoção de São Nicolau aqui em Suruí. E eu fiquei sabendo de uma outra curiosidade. É verdade que essa daqui é a primeira e única São Nicolau no Brasil inteiro? Em todo o Brasil, a única paróquia existente aqui é a paróquia de São Nicolau de Suruí, que é o São Nicolau de Bari e o São Nicolau de Mirra. Certo? Então, a única paróquia no Brasil que nós temos dedicada em honra de São Nicolau é a paróquia de São Nicolau de Suruí. E nós temos também outra grande celebração que não é própria daqui da paróquia de São Nicolau de Suruí, mas sim de toda a igreja, que é a devoção, é a celebração da solenidade de Corpus Christi. E como de costume em todo o Brasil e em todo o mundo, são confeccionados os tapetes de Corpus Christi. Aqui na nossa paróquia, nós fazemos o tapete que é considerado como que o segundo maior do estado do Rio de Janeiro, que ele mede 1,3 km. Gente, tô encantada com tanta história. Cara, eu também. É o seguinte, eu vou te levar para a segunda igreja, essa foi a primeira, a segunda E qual é? Nossa Senhora da Guia, lá em Mauá. Vamos? Beatriz Real. E Bia, olha ela aí. Tudo bom, Bia? Tudo bom, Alex? Quanto tempo? Essa aqui é a minha Beatriz. Prazer te conhecer. Muito prazer. Sejam bem-vindos, né, a essa igreja linda de Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba. Então, a gente quer que você conte um pouco pra gente da história dessa igreja, né, Cris? Sim, que essa igreja aqui, ela surgiu como devoção por volta do ano de 1647, mas não surgiu como devoção de Nossa Senhora da Guia. Não. Não. A primeira devoção dessa igreja aqui foi a Santa Margarida. A imagem dela se encontra aqui na igreja, em um dos altares laterais. Mas já no século XVIII ela aparece com devoção a Nossa Senhora da Guia.
Nossa Senhora da Guia era uma devoção muito importante em Portugal. Nossa Senhora da Guia, ela é a padroeira dos navegantes. Então essa devoção, ela chega ao Brasil como colonizador, com os portugueses. E vocês puderam ver também aqui no nosso entorno, né, ao redor, que essa igreja ela se localiza de frente à Baía de Guanabara. Então ela era a guia que guiava a entrada dos navegadores. Eu vou apresentar a vocês a um padre aqui dessa igreja, da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, e ele vai contar um pouquinho para vocês a história dessa capela centenária. Vamos lá? Curiosa. Olha, como vocês, muitos querem conhecer a história daqui, né? Porque é uma igreja que fica no centro aqui do distrito de Mauá e bem visível, né? Está em cima dessa colina e ela tem uma história muito bonita. Ela começou como uma capela de uma fazenda Nossa Senhora dos Remédios. Essa igreja, ela é do ano 1740, né? A construção começou um pouco antes. A devoção crescendo de Nossa Senhora dos Remédios, viu-se a necessidade de construir essa belíssima igreja, que tinha duas funções na igreja ser construída em cima do monte, né? Primeiro, uma missão, uma função espiritual, para mostrar que Deus está acima de todas as coisas, né? Tinha uma missão também social, porque os sinos da igreja avisavam as coisas que aconteciam no distrito, né? Dependendo do repique, alguém tinha morrido, alguém tinha nascido, ou era para todo mundo se reunir em volta da igreja porque tinha alguma notícia, tinha essa função. Notícias, toques diferentes. Tinha os toques diferentes, né? Essa função social, né? E também ajudava também na navegação, né? Porque as torres estavam altas, estavam iluminadas, né? Então ajudava também para os navegadores que estavam chegando aqui na Baía de Guanabara saberem mais ou menos aonde era o porto e onde eles podiam, né, sair com os seus bens, ou buscando bens também através do porto aqui. Muito obrigada pela sua acolhida. Nada, sejam sempre bem-vindos, tá bom? Não falei que vocês iam gostar? Isso aí, Deus abençoe. E a gente vai conhecendo e amando, né, a nossa história, né? Gostaram? Estou Encantado. Ele é ótimo, né? Ele é maravilhoso. Quanta história, né? Então, nós vamos agora para a terceira igreja aqui da região, né? Conhecer mais uma igreja centenária, que é a igreja de São Francisco do Croará. Vocês não têm ideia a visão que nós vamos ter dessa igreja. Também tão bela quanto essa que a gente está vendo aqui. Beleza natural? Então bora. Vamos? Então, pessoal, chegamos. Não falei para vocês, olha só essa visão, essa vista paradisíaca, né? E agora a gente vai lá conhecer um pouquinho da história da igreja de São Francisco do Croará. E essa beleza é tão próxima da gente, né? Pertinho da gente, né? Muita história. Essa é a igreja de São Francisco do Croará e nós vamos falar um pouquinho sobre essa história e também sobre essa devoção de São Francisco, que é uma das poucas devoções aqui de Magé que não é mariana, né? Diferente. Sim, né? Uma devoção a São Francisco. Já no século XVIII, 1745, surgiu essa capela também com devoção a São Francisco, já que já existia na região uma devoção a esse santo tão querido de todos nós, né? E também sobre a questão da posição estratégica dela, né? Como a gente pode ver lá fora, localizada também no alto, né? À frente da Baía de Guanabara, falando em região, nós estamos então aqui visitando a última igreja
de Mauá. Mas eu convido vocês a conhecer uma outra igreja que fica aqui um pouquinho distante daqui de Mauá, mas que também tem uma história belíssima, que é a igreja de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, não de Magé, de Inhomirim. Vamos lá? Eu topo. Bora. Tô ansioso, vamos. Agora eu só conheço de Magé. Eu também. Não, mas agora vocês vão conhecer. Inhomirim. Inhomirim, que é um nome indígena. Então, lembra que eu falei com vocês que a gente não podia deixar essa igreja de fora do roteiro? E eu tô curiosíssima para saber o tanto nos aguarda. Então, essa igreja aqui também tem a mesma devoção da de Magé, Nossa Senhora da Piedade, mas essa aqui é de Inhomirim. Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim. Vamos conhecer? Linda, né? Então, como eu falei com vocês, em 1754 é construída essa capela aqui, né, que a gente chama em pedra e cal. A técnica de pedra sobre pedra. E como não existia cimento na época, né, qual era a argamassa, a liga, né, que unia essas pedras? Era óleo de baleia com a mistura de areia de praia. A gente pode ver aqui nas paredes muitas conchinhas, né, que mostram que esse era realmente o material que erguia, né, essas paredes. E um material forte que está aí, né, até hoje. Bom, essa igreja era uma igreja muito grande. Nós estamos aqui onde seria a nave da igreja. Tinha um telhado enorme que no final do século XIX esse telhado ruiu, né? Então, quando o telhado ruiu, o que a época a igreja fez? Ela fechou a parede, né, que a gente pode ver nitidamente ali uma emenda, para poder preservar o altar, né, o presbitério e a imagem. E aqui seria a pia batismal. E uma curiosidade é que quem foi batizado aqui nessa igreja, nada mais, nada menos que Duque de Caxias, né, o patrono do Exército Brasileiro. Como eu falei com vocês, aqui é o presbitério da igreja de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim. E agora eu vou contar para vocês uma história muito interessante. A imagem de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, que é a imagem original da época em que a igreja foi construída em 1754. Essa imagem tentaram levar para a exposição. Só que o que aconteceu? Não conseguiram, porque 10 homens vieram aqui nessa igreja e tentaram levar a imagem, tirar a imagem de lá, para ir para a exposição em 2001 na Casa França Brasil, e não conseguiram nem mexer com ela. Por quê? Porque essa imagem ela foi esculpida aqui em madeira de cedro, pranchas de madeira de cedro. Ou seja, o artista, que nós não temos referência de quem foi, ele esculpiu aqui essa imagem em tamanho natural. Agora que começou as histórias ficarem tão interessantes, amei conhecer esses lugares. Mas você acha que acabou, Cris? Não, ainda tem muita história para ser contada. Como nós estamos numa região de engenhos, então eu convido vocês dois, meus amigos, a tomar um caldo de cana. Opa! E a gente vai papeando e contando um pouco mais de história. Já gostei. Pode ser?